Fala, mobigrafistas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago e estou aqui para mais um vídeo no canal. E se essa é a sua primeira vez aqui no Mobigrafando, saiba que a gente é uma comunidade que incentiva a fotografia através do Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e principalmente nosso grupo no Telegram, onde a nossa comunidade se ajuda e se incentiva a evoluir nessa arte maravilhosa. E esse vídeo é o quinto de um total de 8 vídeos falando sobre a arte da mobigrafia. Então, depois da vinheta, vamos trocar uma ideia e descobrir se existe de fato algum segredo para começar na mobigrafia, certo? Então, roda a vinheta. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, vocês devem estar se perguntando: o que seria mobigrafia? Mobigrafia basicamente é o nome que chamamos para a arte de fotografar com meios móveis que não são tradicionais da fotografia, ou seja, fotografar com equipamentos que não sejam de fato as câmeras que estamos acostumados a utilizar para criar essa arte, né? Então isso pode ser representado por um smartphone, um tablet, enfim, meios que não são prioritariamente ou exclusivamente feitos para fotografar, certo? E popularmente foi difundido pelos smartphones, pelos nossos queridos celulares. E o que seria mobigrafista, como eu cheguei apresentando no início desse vídeo? Mobigrafista é um termo que a gente aqui no Mobigrafando criou para naturalmente as pessoas que utilizam smartphones e tablets para criar imagens e contar histórias através das nossas fotografias, certo? Então, tendo isso em mente, podemos seguir para o assunto principal desse vídeo. E então, Thiago, existe algum segredo para começar na mobigrafia? E a resposta é sim, existe. Eu sei que você não estava esperando por isso, mas o segredo, na verdade, não é algo mirabolante, não é algo secreto, misterioso. É simplesmente uma lição de vida que eu acredito que você possa aplicar em tudo na sua vida, que é: não ligue para o julgamento de terceiros. Na verdade, esse segredo se aplica em qualquer coisa na sua vida, em qualquer projeto, ou até mesmo para você ser quem você quer ser. Ah, Thiago, mas por que você está dizendo para mim que o segredo é não ligar para o julgamento de terceiros? Porque é muito simples. Galera, muita gente que quer começar nessa área começa, quando eu digo nessa área, na área da fotografia de um modo geral, né? E aí começa a acessar as redes sociais para ter referências, porque hoje é o meio mais fácil de você realmente ter alguma inspiração. E aí vou me colocar como essa pessoa, né? E aí eu costumo ver e olhar para as redes sociais e falar: nossa, mas essa pessoa tá com um trabalho incrível, ela tá com fotos com uma nitidez absurda, com um foco cravadinho. Não vou chegar nisso, não tenho condições de fazer isso igual. Se eu tentar fazer algo parecido, não vai ficar parecido e as pessoas vão rir do meu trabalho, da minha foto. Então é melhor nem começar para evitar esse estresse ou evitar essa humilhação. E esse não é o caminho, pelo menos ao meu ver. Porque basicamente comparar o nosso trabalho, né, mesmo que inicial, mesmo que você não considere um trabalho, comparar o seu trabalho com quem já está há muito tempo nessa área é um erro. Você não vai ter a mesma qualidade, você não vai ter a mesma técnica, o mesmo conhecimento, a mesma vivência dessa pessoa. E mesmo comparar o seu trabalho com outro que também está começando também é um erro, porque as pessoas têm tempos diferentes, sabe, para evoluir um determinado aspecto da vida dela, seja profissional, emocional, pessoal. Eu vou traçar um paralelo com a pintura, que é uma área que eu estive por provavelmente uns 10 anos, se eu não estiver enganado. E lá eu aprendi a pintar, eu dei aula e era muito curioso, porque eu via pessoas, né, alunos, que levaram 8, 9, 10 quadros para chegar numa qualidade que eu falava assim: nossa, essa pessoa realmente está indo muito bem no que ela está fazendo. E chegaram alunos que em dois quadros estavam pintando coisas que eu, com 8, 9 anos de pintura, não estava fazendo. Então assim, cada um tem o seu tempo, né?
Então não compare a sua fotografia iniciante com outra fotografia iniciante de uma terceira pessoa. Não compare a sua foto com fotos de profissionais que já estão há anos no mercado. É um erro, só vai te frustrar e te jogar para baixo. Beleza? Traçando um paralelo com isso, né, eu falei sobre ver quadros de alunos que estavam, né, com o mesmo tempo assim, de duração de aula comigo e com níveis totalmente diferentes. Quer dizer que um é melhor que o outro? Não. Quer dizer que aquele aluno precisou de mais tempo para evoluir as técnicas dele até chegar num resultado suficiente, né, ou adequado, o que eu esperava, por exemplo, passar para ele. Enquanto o outro aluno conseguiu chegar em muito mais, conseguiu chegar muito mais rápido àquele resultado que eu esperava passar para ele. Mas o importante é que ambos conseguiram evoluir quadro após quadro e está tudo bem por isso. É exatamente isso que tem que acontecer de forma natural na vida. Com a fotografia, a mesma coisa. Às vezes eu posso levar 3, 4 anos para conseguir chegar num resultado de fotografia que eu espero. E às vezes você que está me assistindo pode chegar em 1 ano, em 6 meses, em 2 meses, sabe? Todo mundo tem o seu tempo. Galera, eu tenho que fazer uma observação também que eu acho fundamental para a nossa conversa, que é basicamente o seguinte, vamos lá. Eu respirei fundo, mas vocês vão entender o porquê. Seguinte, vou traçar um paralelo com a pintura, que era uma coisa que eu via muito lá e isso se aplica à fotografia de total maneira. Que é a seguinte, eu via alguns alunos lá pintarem e pintarem paisagens e paisagens e o resultado não ficava satisfatório. E eles não entendiam o porquê e tentavam. E eu via que essa pessoa tinha conhecimento de técnica e de composição, mas não conseguia de fato transmitir aquilo para a tela. E isso também se aplica na fotografia. Por quê? Eu lembro de um aluno específico que era um aluno da faculdade lá. Ele era atleta do time de futsal da faculdade e ele pintava paisagens diversas vezes e o resultado não ficava satisfatório. Um certo dia eu sugeri que ele pintasse flores, né? Eu sugeri um vaso de flores em cima de uma mesa e tudo mais, e ele me olhou torto, principalmente na sociedade machista que a gente vive, e ele falou, cara, eu vou pintar flor, pô, sou do time de futsal, a galera vai ficar zoando. E aí entra naquele nosso segredo para começar na mobigrafia, né? Que é não se importe com o julgamento de terceiros. Eu conversei com ele que não tinha nada a ver, se ele gostava de pintura ele tinha que estar com a mente mais aberta para experimentar outros estilos, de repente ele ia se encontrar, né, na fotografia, na pintura de flores, de natureza, de natureza morta, enfim. E ele decidiu topar. Com muitas ressalvas, ele concordou em experimentar. E dali pra frente ele não parou mais de pintar flores, porque ficou um trabalho absurdamente lindo. Ele fez um quadro de flores que eu, com 9, 10 anos de pintura, não conseguiria fazer. Ele se encontrou naquela área e dali pra frente seguiu. Então às vezes você também está querendo começar, ou já começou, mas não está achando seus resultados legais, tenha a mente aberta para experimentar outros estilos, né? A fotografia permite uma infinidade de possibilidades imensas. Fotografar flores, fotografar paisagens, fotografia urbana, retratos. Dentro de retratos temos o feminino, o masculino, de casal, o newborn, né, que são recém-nascidos, fotografia de gestantes, tem o fine art, que tem uma pegada artística muito mais forte. Então assim, experimente. Existem inúmeros estilos de fotografia totalmente diferentes entre si. A gente aqui na nossa comunidade temos fotógrafos de comida, fotógrafos de produtos. Então assim, vale a pena experimentar, né? Às vezes você está achando que não está indo tão bem, mas você está indo mais pelo que a maioria das pessoas estão fazendo e não por aquilo que você tem vontade de fazer. Encontre aquilo que faz sentido para você, experimente vários estilos, que você vai encontrar aquilo que você vai se encaixar. Eu particularmente comecei a fotografar paisagens, porque era aquilo que eu pintava, né, quando eu estava com as telas na minha frente e as tintas. Então eu comecei a pintar para que eu tivesse material. Aliás, eu comecei a fotografar para que quando eu tivesse
tempo eu tivesse material para usar como referência para minhas pinturas. Então a minha ideia inicial era essa, fotografar paisagens para depois retratá-las nas telas. Porém, eu fui pego por uma paixão absurda de fotografar retratos femininos, no artístico, e estou nessa área até hoje. Dei umas variadas também por fotografia de criança, fotografia de casais, já fotografei eventos, obviamente, mas o que me faz sentir vivo é o no artístico, é o sensual, e sempre com uma pegada às vezes de fine art. É o que me faz, sei lá, é o que faz sentido pra mim. Então busque aquilo que faça sentido pra você e dê a sua energia naquilo. Então faça a fotografia que faz sentido pra você. Essa de repente pode ser a sugestão ou a dica mais valiosa desse vídeo. Galera, e a partir do momento que você se encontrar na fotografia ou na mobigrafia, você vai se dedicar àquilo, é natural que isso aconteça, né? E aí sim, vocês podem comparar os seus trabalhos, mas não com terceiros, e sim com a sua fotografia anterior. Porque a evolução é um processo extremamente natural, mega natural, vocês não têm noção disso. É muito orgânica a maneira como a gente vai percebendo que, à medida que a gente se dedica a algo, as nossas técnicas melhoram, o nosso olhar evolui. Então vocês vão perceber que, durante esse processo, a sua pós-produção, que é o que a gente chama de edição também, vai evoluir. Vocês vão ter um olhar mais crítico para perceber que, poxa, o rosto da minha modelo aqui está escuro, preciso iluminar. Aqui eu poderia ter feito de uma maneira que tivesse menos ruído. Então assim, naturalmente a sua edição vai evoluir à medida que você for fotografando. Naturalmente a sua composição também. O que seria composição? Seria basicamente o cenário que você escolhe fotografar, a luz que você decide colocar nesse cenário, se for uma luz natural, o horário do dia que você decide fotografar naquele ambiente, as cores que você decide utilizar ali, tanto na pós-produção quanto de fato no cenário, as roupas que a modelo está utilizando. Então aí você vai ter um conhecimento natural de cores, de luz, de direção de modelo, caso você esteja fotografando pessoas, pós-produção, para você de fato tratar. Muitos de nós, quando estamos começando, a gente tem aquele ar purista, de falar, não, a foto está pronta aqui, eu já fiz a foto, não quero manipular a foto, não quero deixá-la o mais real possível. Mas eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido aquela máxima de fotografar não é só apertar um botão. Pois é, existe muito mais coisa envolvida, e é justamente sobre isso. E quando você começa, quando você dá o primeiro passo sem medo do julgamento, lá na frente você vai perceber a evolução desde a primeira foto que você fez em todo o caminhar até você chegar lá na frente, certo? Então assim, o conselho que eu dou é: comece sem medo do julgamento e encontre a área que você mais se identifica, que você se encaixa, certo? E você vai perceber que a evolução vai ser algo natural, beleza? O que eu acho muito interessante também, galera, que vale ressaltar é, além de você encontrar uma área que você se identifica e se dedicar àquilo ali, em alguns momentos a gente vai se sentir cansado, vai se sentir esgotado, principalmente se a gente estiver iniciando e tentando monetizar a nossa arte, porque inicialmente é difícil começar realmente uma carreira, dedicada exclusivamente à fotografia. Porém, você tem que encontrar um propósito para você também não desistir. Pelo menos é assim que eu fiz para mim, e eu encontrei motivações todos os dias para evoluir, para aprender mais, para ter a mente aberta para experimentar novos estilos, conhecer novas técnicas, e até hoje eu faço isso. E qual foi o meu propósito? Quando eu pintava e dava aula de pintura, eu tinha alunas da terceira idade que muitas das vezes já eram viúvas, Os filhos já tinham saído de casa, já tinham casado, construído suas famílias. Então muitas das vezes eram senhoras que já achavam que tinham aprendido de tudo nessa vida. E aí tinha eu com meus 20 e poucos anos, ensinando uma senhora que achava que já tinha aprendido tudo na vida a pintar.
E quando elas conseguiam de fato terminar um quadro e fazer sua assinatura lá com pincel e tudo mais, e olhavam para aquela obra-prima criada, abria um sorriso de orelha a orelha, e aquilo ali era algo que eu simplesmente amava ver, sabe? Puxa, eu pude ajudar uma pessoa que achava que não podia aprender mais nada na vida a aprender algo novo. E aquilo fazia muito sentido pra mim, ver a felicidade de alguém e saber que eu era o responsável pela felicidade de alguém. Quando eu comecei a fotografar pessoas, foi algo assim único pra mim, porque eu pude ver que a minha fotografia transformava a maneira como ela se enxergava, né? Eu vou falar muito mais sobre isso num próximo vídeo, mas esse foi o propósito que eu encontrei pra mim: ajudar pessoas a de fato se conhecerem, certo? Então eu tracei esse propósito pra mim e até hoje eu sigo com ele, e é isso que me mantém vivo na fotografia, aprendendo mais a cada dia, buscando sempre evoluir minhas técnicas, a conseguir novos clientes para, obviamente, também me sustentar e estar aqui batendo esse papo com vocês hoje, certo? Aí você deve falar: poxa, Thiago, legal, muito nobre o seu propósito e tal, mas poxa, eu não conheço ninguém aqui da minha região que goste de fotografia ou, sei lá, se interesse pela área. Cara, a internet está aí, né? E existe inúmeras comunidades falando sobre fotografia. Eu particularmente conheci primeiro a comunidade do Asus Fanático, que é a comunidade da Asus, né, que tem o Zenfone aqui no Brasil. E eu conheci através da hashtag minha foto com o Zenfone quando eu comprei o Zenfone 3.1, esta criancinha aqui, que foi o primeiro smartphone que eu usei para fotografar de fato, com esse olhar mais artístico e como um hobby, né, digamos assim. Eu comecei com ele. Esse aqui é o meu segundo Zenfone 3.1, eu gostei tanto do primeiro que eu comprei um novo. E o meu primeiro trabalho remunerado com a fotografia foi utilizando esse brinquedinho aqui. Parece algo assim simples hoje em dia de se falar, só que há 4 anos atrás, né, bota aí 3 anos atrás, foi quando eu fiz realmente o primeiro trabalho remunerado. Cara, você fotografar com smartphone e ganhar dinheiro trabalhando com smartphone, como assim? Era algo único. Mas eu fui muito inspirado pela comunidade da Asus nas redes sociais, onde eu encontrei pessoas que fotografavam como eu, só que com fotos incrivelmente lindas, que eu falava: nossa, eu não vou conseguir fazer isso com o smartphone, será que eu consigo? Deixa eu experimentar. E comecei a buscar, melhorar, para fazer parte daquela comunidade. E eu sempre postava as fotos com a hashtag da comunidade, para ver se um dia eu era notado. Porque eu sentia que se eu fosse notado em algum momento, significava que meu trabalho estava indo na direção certa. Até que eu fui notado algumas vezes pela comunidade da Asus e umas 2 vezes, se eu não me engano, de fato pelo perfil oficial da Asus aqui no Brasil. E isso me deixou assim num gás para continuar absurdo. Posteriormente eu conheci a comunidade do Mobgrafando, que originalmente eu não fazia parte, mas me encontrei lá, me identifiquei, me senti em casa. Comecei a interagir com os administradores, com outras pessoas que acompanhavam também o Mobgrafando, outros membros da comunidade. Trocamos figurinhas, trocamos conhecimento e eu pude assim evoluir o meu trabalho e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas a evoluírem. E posteriormente eu encontrei membros dessa comunidade aqui na minha própria cidade. Então assim, olha como a Mobgrafia e principalmente como as comunidades me ajudaram a me ligar em pessoas que tinham o mesmo propósito e ideal que eu tinha, certo? Então, basicamente, são conselhos que eu posso te oferecer hoje para continuar na Mobgrafia. E não continuar, mas dar o primeiro passo para muitos de vocês que ainda nem deram esse passo, que é mega importante. E galera, se vocês ainda estão desconfiados de tudo isso que eu falei aqui pra vocês, saibam que a gente aqui na fotografia costuma ouvir muito que as nossas primeiras 10.000 fotos são as piores. Então assim, tem muita foto ainda pra você gastar até você melhorar, certo? Então, espero que vocês reflitam sobre isso, tudo isso que eu falei, tudo isso que a gente vem falando aqui na comunidade, né? Nos vídeos do Mobgrafando, nas lives lá pelo Insta, aqui pelo YouTube, também no site roxinho.
Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Eu acho que foi um papo bacana. Espero o feedback de vocês aqui nos comentários. Inclusive deixa aí nos comentários o arroba de vocês também, para que a gente possa conhecer o perfil de vocês. Conheçam a gente lá no Instagram ainda, se vocês não conhecem o Mobgrafando por lá. A gente tem um grupo do Telegram também que a gente troca muita ideia e se ajuda de uma maneira assim única. Quando o James ou eu não estamos presentes, a própria comunidade, se um perguntar alguma coisa, o outro está ali para responder e se ajudar. Somos uma comunidade que não existe aquele ego, né, de quem tem o melhor smartphone ou qual smartphone não presta. A gente tem fotos que variam desde o J1 Mini da Samsung até o melhor iPhone, né, que temos no mercado hoje. Então assim, convido vocês a conhecerem a gente em todas as demais plataformas. E além de todas essas plataformas e redes sociais que eu falei, temos também o site do Mobgrafando, que está até aqui estampado na televisão desde o início dessa conversa, que lá a gente tem muito conteúdo bacana e linka todos esses outros conteúdos das redes sociais, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Foi um prazer aparecer aqui mais uma vez, eu que normalmente fico mais nos bastidores, mas a convite do James para fazer essa série original para vocês, estou aqui mostrando a carinha. Espero não ter assustado muitos de vocês, certo? Obrigado aí para quem ficou até o final e curtam, compartilhem com quem vocês acham que vai se interessar ou quem precisa ouvir esse papo hoje e deixem aí o feedback de vocês do que acharam desse vídeo, certo? Beijos e abraços e até o próximo episódio.